Oi, gente, boa tarde. Tem tempo, né, que eu não gravo vídeo para vocês por conta dessa correria aí de fechamento de notas. Então, assim, eu não ia gravar vídeo para vocês hoje, mas aí eu pensei, não, já vai ser mais uma semana e aí a gente não pode também perder muito tempo assim, né? Até porque tempo é uma coisa que a gente não tá tendo. Então não vamos desperdiçar. Eu tenho alguns avisos para fazer para vocês e quero também já começar a introdução ao conteúdo, né? Primeiro, esse início de unidade, a gente já está iniciando uma nova unidade, estamos finalizando a terceira e vamos começar a quarta, né? Porque esse ano, dentro do estado, ele chama de ano contínuo. Então, é primeira, segunda, terceira, vamos para a quarta, quinta e sexta e finalizamos o ano, certo? Então, a gente vai estar nessa quarta unidade. Mas, para facilitar o entendimento, até meu mesmo, né? Porque antes eu estava super perdida também com isso, vocês têm que entender o seguinte: é como se a gente tivesse finalizado as 3 unidades do ano passado. E é como se agora a gente fosse ter as 3 unidades reais do ano de 2021. E por que eu estou falando isso? Porque agora vocês já vão começar a ver o conteúdo do terceiro ano, certo? Então vocês não são mais segundo ano, vocês são terceiro ano. Ainda tá até, eu vou ver até de mudar no celular, tirar esse segundo barra terceiro e já colocar terceiro, porque vocês já vão começar a ver conteúdo de terceiro ano, tá certo? Então, desde já eu quero parabenizar vocês. E vou passar para o próximo aviso, que o próximo aviso é falar que eu ainda não consegui fechar as notas de vocês. E não é lerdeza minha, é porque essa unidade vieram muitas atividades para me corrigir. Muitas mesmo. Eu aumentei a quantidade de turmas que eu estou dando aula, então está tendo muito mais alunos para dar conta. E também os alunos que não têm acesso à internet. Esses alunos, a escola conseguiu entrar em contato com mais alunos que não têm contato, que não têm interação aqui pela internet, e aí eles fizeram as atividades impressas, e eu tenho que lançar a nota de todo mundo, de vocês, junto com eles. E aí tem muita atividade para me corrigir. Quando eu achei que, enfim, tinha acabado, simplesmente chegaram mais 2 pacotes de prova para me corrigir. Pirei. E aí eu tô corrigindo essas provas aí. Então, eu vou pedir paciência para vocês. Assim que eu tiver a nota, eu vou lançar. Eu já perdi aí ganhamos 2 minutos e meio aí para dar esses avisos. E agora eu quero começar a falar com vocês sobre os conteúdos que vocês vão ver agora, né? Agora vocês estão saindo, já estamos iniciando, viu? Vocês estão saindo da química inorgânica, que é aquela química que vão estudar compostos chamados compostos inorgânicos, e partir para a química orgânica. Então, o terceiro ano do ensino médio, ele é destinado para se estudar a química orgânica. Então, assim, a gente vai entender um pouco do histórico, né? O que acontece, o que quer dizer isso, né? Para a gente começar a entender mesmo o conteúdo. Aí vamos lá, eu fiz até algumas anotações aqui, eu também tenho um slide aqui que eu costumo passar na aula, né? Mas como eu tô gravando o vídeo e eu não sei colocar o slide no vídeo, gente, desculpa aí. Então eu vou estar dando uma olhadinha também no slide aqui para não esquecer de falar as coisas para vocês, que eu converso demais. Então vamos lá. Primeiro, a química orgânica tem um histórico, né? Antigamente, bem antigamente, vários estudiosos e cientistas já vinham nesse processo, estudando os compostos, extraindo os compostos da natureza e fazendo seus estudos em laboratório. Então, isso sempre, né, estava acontecendo e se ampliando. Aí começou-se a tentar definir os ramos da química, né? Para que lado vai esses estudos da química. E aí, eu não vou falar todos aqui, mas iniciou com Bergman, que eu anotei ali, mais ou menos no ano de 1700 e alguma coisa. Né? Data a gente não precisa estar memorizando, mas é só para você entender que ele foi o primeiro a chegar e a separar, né, a química que estudava os minerais, os compostos minerais, e a química que ia estudar aqueles compostos que eram extraídos dos seres vivos. E aí, com o tempo, veio se ampliando, veio outros cientistas também, que chegou e deu nome a isso, chamou os compostos minerais de compostos inorgânicos, né? Então, estudar ácido, estudar a água, estudar os materiais, diamante, rocha, coisas assim, é tudo inorgânico.
e estudar aqueles compostos extraídos dos seres vivos, aí já foi chamado de orgânico. Então, orgânico lembrava já a questão dos seres vivos, essa composição que existia nos seres vivos. Inclusive, os cientistas também acreditavam na teoria da força vital, de que esse composto inorgânico só poderia vir dos seres vivos. Só que aí veio um outro cientista também e fez um estudo e conseguiu extrair em laboratório, a partir de um composto inorgânico, ele conseguiu extrair o composto orgânico. E aí ele comprovou que não é uma coisa mística dessa teoria da força vital que só vai vir do ser vivo, não é bem assim, certo? Mas aí, como eu não vou estar cobrando a parte histórica para vocês, eu até pensei em cobrar isso, mas no presencial é mais fácil a gente fazer essa roda de discussão. Mas no online é um pouco mais complicado. Então eu não vou cobrar isso para vocês, eu só vou comentar por cima. E é importante vocês saberem de Kekulé. Kekulé, ele foi importante por quê? Porque ele pegou todos esses estudos aí que já estava tendo, né? E definiu, eu tô pegando aqui minhas anotações. Aí ele começou a definir. Antes de Kekulé, teve também Lavoisier. Vocês estão ouvindo? É o carro da quitanda passando. E aí, assim, vocês vão ficar ouvindo, né? Alô, Dona Maria! É com vocês. Aí, olha só. Lavoisier, ele descobriu um detalhe super importante, que é os compostos extraídos dos seres vivos sempre tinha um elemento químico. Sempre tinha esse elemento químico, que é o qual? O carbono. E aí, Kekulé... Gente, eu vou ter que pausar o vídeo, eu não tô acreditando. Vou ter que pausar. Vocês botam fé? Pera ainda que eu vou pausar. Aqui agora. Eu não vou cortar não, vou deixar aí pra vocês verem o sufoco. Calou a boca aqui, daqui a pouco volta de novo, porque ele deve estar parado aqui na frente, né? Aí vamos lá, continuar. O que é que acontece? Esse elemento químico era o carbono, né, que estava presente, né? Ele começou a perceber isso. E aí Kekulé pegou e definiu então a química orgânica como a química que iria estudar os compostos do carbono, certo? Mas aí também atualmente, né, não define-se tão assim. Define-se assim, só que deixa bem claro que nem todos os compostos que vão ter carbono são compostos orgânicos, porque tem algumas exceções, tipo o CO2, o monóxido de carbono, o composto que compõe o diamante, que compõe o grafite, todos têm carbono também. Então, esses compostos, essas exceções, que são os compostozinhos que têm carbono, mas não é orgânico, eles são chamados de compostos de transição, tá? Mas a grande maioria vai ter o carbono, tá? E Kekulé, ele foi importante porque ele definiu isso, né? Que a química orgânica, ela era responsável por estudar os compostos do carbono. Tá? E aí vocês vão ver, no decorrer desse restante do ano todo, todas as cadeias químicas que a gente vê no quadro, os assuntos que a gente vai ver, a gente vai estudar vários compostos e esses compostos sempre vão ter carbono. Bruna, e é só carbono? Carbono com carbono? Não. Existem outros elementos químicos também, tá bom? Alguns elementos químicos que ficam ali fazendo arranjos com carbono. E a gente vai ver depois, tá certo? Agora, deixa eu só voltar aqui pra gente não esquecer de ver um detalhe. O detalhe é o seguinte. Kekulé, ele lançou os seus postulados. E aí tem os postulados de Kekulé. Tá bom? E aí esses postulados de Kekulé é como se fossem as leis, né? Como vocês estudam em física, as leis da física, tem também os postulados de Kekulé sobre a química orgânica. E aí eu anotei aqui, né? O carbono, ele vai ser tetravalente. Aí vamos lá, tetra quer dizer o quê? Certo? Então, vamos supor, no futebol, né? No futebol, quando é campeão, né? Ganhou uma vez. Bicampeão ganhou 2 vezes, né? Tricampeão é porque ganhou 3 vezes. E quando ganha 4 vezes é o quê? É tetra, certo? Então, tetra lembra aí de 4 vezes, tá certo? Então, assim, quando ele fala que o carbono ele é tetravalente, ele está dizendo que esse carbono pode fazer até 4 ligações químicas, tá? Então, assim, vocês estudaram lá no primeiro ano que
alguns elementos químicos, para eles ficarem estáveis, eles podem fazer ligações químicas. No caso do carbono, ele pode fazer até 4 ligações, certo? Porque aí ele dá um total de 8 elétrons. Então, ele pode fazer até 4 ligações aí, tá certo? Então, primeiro postulado de Kekulé, o carbono ele é tetravalente. E aí ele fala também que o carbono, né, essas 4 ligações do carbono são equivalentes, é o segundo postulado de Kekulé. Como assim são equivalentes? Quer dizer que independente do local onde esses compostos estão, não vai alterar esse composto. Aí vamos para um exemplo. Espera aí que eu vou pegar um papel. Não, minto, não precisa do papel não. É porque eu não vou levantar hoje. Eu vou arrastar vocês junto comigo aqui. Hoje eu não vou levantar. Olha só. Vamos supor que esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com outro carbono aqui, 2 ligações com outro carbono aqui, 3 ligações com outro carbono aqui, e aqui em cima ele está fazendo uma ligação com o cloro, certo? Vou colocar aqui Cl, com o cloro, certo? Então, aqui ele já está fazendo suas 4 ligações, né? Ele é tetravalente, ele pode fazer até 4 ligações. Só que aí, vamos supor que aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de colocar o cloro lá, eu vou colocar o cloro aqui do lado. E aí, outro carbono, outro carbono. Veja, está de certa forma igual. A única coisa que mudou foi o posicionamento. O cloro daqui foi para aqui. E aí, esses compostos são diferentes? Não, é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que essas 4 ligações do carbono são equivalentes. Equivalentes quer dizer que não importa a posição, vai ser o mesmo composto, tá certo? Aí, vamos lá. Ele também falou sobre o encadeamento. Encadeamento é o terceiro postulado de Kekulé. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o carbono ele pode fazer diversas ligações de diversas formas. Então, ele pode chegar aqui e simplesmente fazer vários encadeamentos. Ou ele pode simplesmente chegar aqui e fazer o seguinte, Só um momento. Fazer uma dupla ligação com outro carbono. Posso colocar aqui, Bruna? Não, porque aqui já tem 1, 2, 3, 4. E a gente viu que o carbono é o quê? Tetravalente, então não pode aumentar. Então, esse encadeamento é a forma, né, que o carbono tem de fazer longas, né, longas cadeias, tá certo? É por isso que é tão complexo. Se for analisar a estrutura química, por exemplo, de uma determinada pedrinha brilhante, uma rocha e tal, são diversas ligações ali, mas bem simples. Quando você vai pegar uma planta, quando você vai pegar um animal, um tecido ali, estudar aquilo dali, são cadeias químicas bem mais complexas, certo? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar para vocês em 2 minutos. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Pronto, não. Carbono é tetravalente. Tá. Aí tem outras coisas que eu quero falar para vocês, só que eu não vou falar agora, tá? Eu não vou falar agora, não, porque senão eu vou me alongar demais e o vídeo vai ficar muito chato. Essa é uma introdução, tá? Ao nosso conteúdo. E eu quero avisar para vocês também que a gente ainda tá vendo, né? Eu não sei ainda se vai voltar agora já as aulas presenciais ou não. A gente ainda tá sem saber. Está havendo reuniões, né? Para poder esclarecer e resolver isso. Aí vocês vão acompanhando aí pelos grupos de WhatsApp.
tá? Então eu não ia nem dar essa aula hoje. Eu tô gravando o vídeo hoje já para passar para vocês não ficarem sem conteúdo. Eu não ia passar essa aula porque eu pensei assim, não, semana que vem eu vou ver o pessoal pessoalmente e já vou iniciar o conteúdo pessoalmente. Só que se não começar, aí já vai ser uma semana sem ver conteúdo, né? Então eu não vou deixar vocês sem conteúdo de nada, né? Então, um ótimo final de semana para vocês, tá? Já saibam que a gente tá iniciando aí o conteúdo do terceiro ano. Façam as anotações de vocês, tá certo? Um abração para vocês, um beijo, tudo de bom.